Fala pessoal, começando mais um MLA Cast, contando histórias de empresários, diretores, CEOs, empreendedores. E a parte boa da história é que a gente não foca apenas no sucesso, né? A gente conta a trajetória de como foi o modelo de aprendizagem, as principais inspirações, nas dificuldades como medo, talvez ali algum desânimo, uma traição durante todo esse processo, como que cada um desses empresários, cada um desses executivos souberam lidar com essas situações, buscaram inspirações em pessoas ou do próprio eu ali dando a orientação e instintivamente conseguindo resolver uma série de situações que podem acontecer no dia a dia e que normalmente vocês nos perguntam e tem aí como base como resolver essas situações, seja numa tomada de decisão de mudança de carreira, sair do CLT para empreender, seja já empreendendo e dando muito certo, como eu posso expandir esses negócios. E hoje a gente tem um convidado especial que eu acredito que vai falar muito bem sobre todas essas áreas e contar a história de vida dele, como ele começou, de onde ele veio, quem é, né, de fato, e como é que são hoje essas conexões e os negócios que ele faz no dia a dia. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade. Veio de longe, né? Um pouquinho perto, mas longe, né? Perto e longe, né? Cidadão do mundo, vem de perto e de longe. Oh, cara, em primeiro lugar, obrigado. Queria que você se apresentasse para as pessoas poderem te conhecer. Quem é o Daniel, o que ele faz, onde que ele vive, enfim, conta um pouquinho de quem é o Daniel e seja muito bem-vindo. Bacana. Obrigado pelo convite, Luigi. É um prazer estar aqui e acho que esse papo vai ser muito bacana pelo que a gente já conversou nesses últimos meses. Show de bola. Vamos lá, Daniel, ele né, é pai de 3 filhos, casado com a Simone, pai do Bernardo, Rodrigo e Guilherme. Eu acho que essa é a minha principal ocupação, né? Que legal. As outras coisas a gente vai ajustando, vai né, acompanhando empresas, mas ali é realmente o que há 13 anos atrás já, eu resolvi, né, quando tive meu primeiro filho, então essa é a principal ocupação. Mas hoje eu estou como CEO da Nexp, ajudo algumas empresas como mentor, como consultor, principalmente startups, a prosperarem, a né, ganharem corpo. A gente tem no Brasil uma gama incrível de empreendedores que precisa de ajuda, que Sim. precisa estar no dia a dia junto com pessoas que já tomaram muitos tombos, né? Sim, Como sim. você falou no começo. Então, o meu papel é justamente ajudar esses empreendedores, esses executivos, enfim, que querem começar uma caminhada a tomarem menos tombos, né? Não dá para falar O que que é muito importante, né? não vai Não tomar ter tombo, tombo. tem alguma coisa Vai ter tombo, mas pelo menos saber os riscos que estão juntos com as decisões e, com isso, tentar minimizar os tombos, aqueles que eu não tive a oportunidade de ter alguém me falando, se for por aqui vai dar um problema, ou tem chance de dar problema. Sim. E às vezes a gente, consciente do risco, acaba seguindo aquele caminho e às vezes dá certo. Sim. Mas muitas vezes dá errado quando toma o mesmo caminho que outra pessoa já tomou. Não, muito legal. Então, esse hoje, né, é o meu principal foco, né, principal propósito é realmente ajudar empresas a prosperarem, ajudar empreendedores a tomarem melhores decisões. Muito bom. E isso que você falou é tão importante porque você já deixou aqui uma coisa que a gente fala praticamente em todos os programas. A tua base principal. O teu porquê tá onde? Você acabou de deixar muito claro que a tua família é a tua base, né? E como a família é a base, existem princípios, preceitos, valores que você tem para que isso exista de fato. Só que isso não fica só na família, né? Porque você acabou de falar de uma forma familiar e acolhedora também de empreendedores e executivos que também precisam desse lado humano e empresarial para poder ajudar essas pessoas a cometerem menos erros, mas erros importantes que vão fazer com que a caminhada dessas empresas elas de fato tenham mais sucesso e tenham uma certa facilidade na jornada de talvez não cometer erros que outras pessoas e nós já cometemos.
Então, acho que o primeiro recado aqui para vocês, dentro dessa história, vocês vão ouvir alguém que praticamente está vivendo dia após dia, entendendo de inúmeros negócios, inúmeras vertentes e que vai ter recados aqui diferentes. Então, presta bastante atenção no que a gente vai falar, porque muito provavelmente você vai conseguir se reconhecer em muitas coisas que a gente vai falar aqui e algumas ações você vai poder implementar dentro da tua empresa. Por que essa questão do empreendedorismo? Você teve alguma referência dos seus pais? Foi algo que você viu que era uma oportunidade de mudança de vida? Luigi, não era nada disso. Eu fui seguindo a minha vida, as coisas aconteceram. Conta como que foi essa trajetória. Você era pequeno e viu alguma coisa que era legal? Conta um pouquinho disso pra gente. Vou precisar contar a minha história inteira aqui. A gente tem tempo, né? Para poder responder isso. Mas, tentando resumir um pouco, eu venho de uma família onde meu pai foi funcionário público, então trabalhou a vida inteira na Companhia de Água do Estado do Rio de Janeiro, na SEDAI. Foi estagiário e se aposentou na mesma companhia. Carreira total. E eu sempre tive a veia empreendedora, né? Talvez de forma nata. Eu sempre fui, né, uma pessoa que gostei, né, do risco, do retorno que esse risco trazia. Meu pai meio que me obrigou, né, hoje em dia eu já posso falar isso, né, ele já faleceu, eu posso trazer, mas foi muito bom, né, mas me obrigou a fazer engenharia. Ele era engenheiro, me obrigou a fazer engenharia. Fiz engenharia no Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar na Shell, né? Fui estagiário, depois CLT na Shell, e aquilo me incomodava tremendamente, né? Tá ali trabalhando num lugar, né, bacana, né? Era o sonho de diversos colegas ali que estudaram comigo, mas aquilo me incomodava. E durante a faculdade, eu já começava a tentar empreender. Então, comecei a fazer uma série de atividades empreendedoras, né? Compra e venda, enfim. Que é como, né, um jovem ali, né? Começa, né? Praticamente um escambo. E em determinado momento, já bem no comecinho, sei lá, com 2 anos trabalhando ali na Shell, eu decidi, né, que eu ia mudar para montar uma loja de material esportivo. Adoro esporte, então montar uma loja de material esportivo no Rio de Janeiro, e junto com um sócio que também tinha o mesmo sonho que eu, a gente montou, e aí eu pedi, né, demissão da Shell e fui para o empreendedorismo mesmo, né, montar ali uma operação, uma loja de material esportivo. E ela, durante 5, 6 anos, foi o que eu fazia. A gente montou não só loja, como dava curso de escalada. Era uma loja de material esportivo mais voltado para o outdoor. Sim. Você então proporcionava uma jornada de experiência legal. Exatamente. Então, a gente fazia parte de viagem, de turismo, de cursos, de venda de equipamento. Então, tinha uma jornada completa ali para o cliente. E uma loja que teve muito sucesso, abriu uma segunda loja, mas eu sentia falta, eu queria mais, né? Eu tinha ali, putz, isso aqui já está meio que mais do mesmo, já está funcionando. E ali eu descobri que eu não consigo trabalhar num lugar que está em voo de cruzeiro. Eu preciso estar no risco, eu preciso estar na aventura, na adrenalina o tempo todo. Né? Cara, você tá falando isso, é impossível. O sorriso ele vem no rosto automático quando a gente fala isso, né? É muito bom. E só um detalhe que eu acho que é importante, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam: quando você tomou essa decisão de montar a loja, não no pós-sucesso e tudo que aconteceu, mas qual que foi a sensação ali que você teve entre puta, eu vou tomar uma decisão de abrir uma loja com alguém que gosta também de fazer exatamente o que a gente vai fazer, que é implementar aqui outdoor, enfim, esporte radical, independente do que seja.
quais eram as circunstâncias emocionais que você passou naquele momento? Porque todo mundo pensa no seguinte: putz, vou fazer para dar certo. Mas a mudança, essa transição, quais foram as principais emoções ali que você teve que lidar e como que você conseguiu ultrapassar talvez alguma dificuldade ou alguma barreira que se apresentou ali para você? Assim, eu sempre tive um apoio familiar, né, do meu pai, da minha mãe, muito grande. Uhum. Então, isso, obviamente, facilita demais qualquer tipo de transição de carreira. E ao longo da minha jornada, eu tive algumas transições de carreira. Então, esse apoio familiar, ele é fundamental quando alguém pretende fazer alguma transição, alguma mudança na sua carreira. Sim. Eu tinha recurso financeiro que, ao longo da faculdade, eu juntei para poder fazer alguma coisa depois, né, na minha vida. Então, eu tinha algum recurso financeiro compatível com montar esse empreendimento Legal. e não entendia nada dos fornecedores, não entendia nada de gestão, não entendia nada de nada, né. Fiz curso no Sebrae, fiz curso, né, nessa época, a gente está falando aqui de 98, internet ainda não era alguma coisa, né, muito usado como hoje em dia, que você vai lá, procura um monte de Acha tudo, né? curso, acha tudo e tal. Nesse momento, né, a primeira vez que eu comecei a ter contato com a internet foi em 96, né, computador, Sim. internet, então ainda era muito recente, ainda não era uma coisa que então a busca era em livro, a busca era em cursos de organizações que estavam ali para dar um suporte. Legal. Eh então, quebramos a cabeça, né. Não só quebramos a cabeça, como a gente quase quebrou algumas vezes ao longo dos 5, 6 anos, por desconhecimento Sim, mesmo, e sim. aí vai aprendendo, vai se organizando e vai aprendendo. Foi o Mas seu mestre de ensino ali, né? Esse quase quebrar que você citou, que é o que as pessoas mais têm medo, né? Acho que o primeiro ponto de impacto do que você está falando, você tomou uma decisão por fazer algo que você acreditava. Ou que de alguma forma se sim, apresentou como algo, puta, eu gosto muito disso. era um sonho. E então, acabou. O sonho vai ser realizado porque eu tomei essa decisão de fazer. Uhum. Então, quando você já toma isso, você já materializou aquela história do que o homem concebe na mente, se ele praticar e executar, ele vai realizar. Em quanto tempo e como as coisas vão se apresentar, a gente só vai saber no caminho. Então, você já trouxe aqui a experiência da ação, de tomada de decisão, e uma releitura pensando no problema. O problema eram só os seus mestres te ensinando ali que tinha que aprender sobre gestão, tinha que aprender sobre a parte financeira, aprender sobre como planejar, né, ali o seu ciclo de venda, como acontecem as coisas, então eu vou criar tudo em cima disso. Então, essa parte principal, eu vejo as pessoas hoje muito preocupadas no seguinte: em quanto tempo eu vou fazer o meu primeiro bilhão? Como assim? Você está preocupado em fazer o primeiro milhão e você não sabe nem como é que você vai entregar, o que você vai fazer, Exato. se tem estrutura, se você não sabe nem quem é teu cliente ideal. Como é que você está falando que vai fazer o seu primeiro milhão e pensando só nisso, pensando só no dinheiro? E aí a gente vai para a jornada de experiência, né? Que é Exato, porque bizarro, né? isso é o principal, né. Você falou: "Ah, eu não sabia como é que era a gestão, não sabia a parte financeira, não sabia", mas isso não é que não quebra uma empresa, até pode quebrar, mas o que quebra uma empresa, no primeiro momento, é você não conhecer o cliente, né, porque se você não consegue vender, não adianta nada você estar preocupado em como é que você vai resolver o dinheiro que você está ganhando, onde você vai aplicar, onde você vai fazer isso, onde vai fazer aquilo, porque você não tem nem o dinheiro, então Sim. não adianta, né. Então o primeiro aprendizado foi como atender o cliente. E tem uma história muito engraçada nesse como atender o cliente, porque não era a minha praia, o meu sócio era o cara do atendimento ao cliente, mas óbvio, né, dois empreendedores jovens vão montar uma loja, os 2 têm que atender Sim. cliente, né, não Não tem tem pra onde como. correr. Não, então, assim, ele era a pessoa mais voltada para atendimento ao cliente, eu era mais voltado para o back office, mas, né, grande parte do meu tempo era dentro da loja atendendo o cliente.
E tem uma história muito engraçada, porque eu sempre, né, eu era instrutor de mergulho já nessa época, eu esquiava, eu escalava e tal, e entrou um cliente, uma senhora, e ela virou e falou assim: "Você tem casaco para esquiar?" Eu falei: "Claro, temos vários." Aí mostrei os casacos e ela virou para mim e falou assim: "Mas esse aqui não é para esquiar." Aí eu falei assim: "Senhora, se eu tô dizendo que é para esquiar, pô, eu faço isso, você faz?" Meu Deus do céu. A velha não sabia nem onde se esconder. E assim, e aí ela saiu, né, e eu falei: "Cara, óbvio, né, não O que posso que eu falar fiz, isso." né? Não, é claro que eu, assim, eu tô certo de um ponto de vista técnico, né, porque eu conheço as propriedades daquele casaco, eu Sim. faço o esporte, eu sei o que eu tô recomendando. Essa pessoa nunca esquiou na vida, então ela não E tem nem nem vai esquiar ideia, mais. mas eu não posso, né, atender Sim, desse sim, sim. jeito. Então é um aprendizado, né, Com quando certeza. você vai, né, pra perto do público, você vai aprendendo, você vai entendendo como lidar com esse público, como falar da melhor forma possível, entender, principalmente, perguntar para o público Isso. o que que ele quer, né? Sim. O que que ele quer, quais são os anseios, o que que ele está buscando ali, por que que ele entende que aquele produto não é adequado para ele, né? E não em você ir Uhum. falar, tipo assim, ó, é adequado porque eu A sua sei o que eu tô percepção, né? fazendo, né? Porque eu sou o cara técnico aqui e sei o que eu tô Aham. te falando. Isso não funciona, né? As pessoas têm que comprar, né? Eu costumo aqui dizer que, assim, a gente não... É claro que a gente vende, mas a gente não pode ter o anseio da venda. A gente tem que, né, instigar a pessoa a comprar. Isso. Porque quando ela compra, o processo se torna natural. E aí você está vendendo uma coisa que ela realmente quer. Então, esse é o maior aprendizado nesse primeiro momento ali da loja. Eu acho que ele é um aprendizado que eu carrego para a vida inteira, Não, é né? muito ótimo esse exemplo, porque De trata ficar assim, total. calma, tipo assim, por mais que você saiba, você não pode, né, descer ali para a pessoa, né? Como a gente Claro. fala vulgarmente, né? Descer goela abaixo, não dá para fazer isso. Tem que ser com calma, tem que ser de uma forma que a pessoa vai comprar a tua história e não você tentar vender a tua história para alguém. Tem uma diferença muito Putz, grande nas duas totalmente. coisas. A gente estava falando sobre isso ontem, exatamente isso que você está falando. Um dos propósitos do programa, na verdade, ele não era um podcast, era para gravar com os CEOs e os executivos ou empresários, porque eles não têm tempo. Você tem tempo de parar 1, 2 horas no dia? Você podia estar fazendo tantas outras coisas que gerasse negócio, mas isso é importante, porque vai contar a sua história, vai consolidar a marca, vai poder traduzir para as pessoas que não existe só o cara voltado para negócio, mas tem o cara que tem bases, princípios, valores familiares, então coisas que conectam ainda mais. E tem uma pesquisa específica que diz que a questão do valor do produto e do serviço é algo que já é percebido por 70% das pessoas que compram. Só que a percepção emocional atrelada a esse produto é algo que faz com que esse cliente se consolide de fato. Então você tem um cliente de valor 52% a mais nisso. Vou te mandar depois essa reportagem para Claro. você ver. E esse emocional está em como eu conto a minha história atrelada ao que eu faço e porque eu sou quem eu sou. Aí você fala assim, puta, que loucura é essa que você falou aí, Luigi, de sou quem eu sou, daqui a pouco você está me citando algum versículo aí, né? Não, é a realidade, porque quando você quer estruturar algo para se comunicar, você precisa saber para quem eu tenho que me comunicar, as perguntas que vão levar essa pessoa a ter um entendimento ali de qualquer jornada que ela está passando, para ela entender que aquilo de fato faz sentido para ela. O goela abaixo vai te tirar totalmente desse mercado, a menos que seja algo ali, que seja uma jornada de experiência mínima que a pessoa não tenha que pensar muito. Vou comprar pão, eu não pergunto a história do cara que eu estou comprando pão. Mas se ele comunica bem isso, talvez ele me tenha comprando pão para o resto da vida naquele determinado lugar. Então, como traduzir isso? E aí, pensando nessa questão, você citou pra gente esse desafio e falou de um momento que você estava numa jornada de cruzeiro, as coisas já estavam indo bem e você precisava de desafio. Isso. Conta pra gente como é que foram os próximos passos, porque você é um cara hoje que investe em negócio, além de ser um Sim. cara que lidera empresas. Mas
Esse aí talvez foi o despertar para isso? Então, aí, nessa época, né, eu estava ali com 24, 25 anos, já estava num momento, né, de cruzeiro, voo de cruzeiro, comecei a, né, me inquietar de novo, não posso, tem que fazer mais coisa, e comecei a empreender, virar multiempreendedor, né. Tá. Montei diversas empresas, então desde camarote no Maracanã, restaurante, e várias outras. E encontrei um outro sócio nesse meio do caminho, muitas dessas coisas com a minha família, Aham. tá, com as minhas irmãs e tudo, e encontrei nesse meio do caminho um outro sócio, que tinha muito dinheiro na época, eu ainda não tinha tanto dinheiro assim, e ele falou assim: "Daniel, eu quero você junto comigo, porque você é um cara que consegue olhar o negócio e ver se o negócio vai dar certo ou não vai dar certo, consegue analisar o negócio". Eh, Hoje em dia a gente, né, já conhece aqui a análise de M&A, como é que funciona, mas naquele momento era uma coisa ainda nova para mim. Então, me juntei com esse outro sócio e ele trazia os negócios, as pessoas procuravam ele por ter muito dinheiro, Sim. a as pessoas procuravam e ele me mandava o negócio e falava assim: "Daniel, o que O que que você que você acha? acha? Analisa esse negócio aí pra gente, aí você entra de sócio junto comigo". Que legal. Alguns negócios, né, desde salão de cabeleireiro, eu olhava e falava: "Não, esse negócio não é pra gente não". Mas, né, entramos em armazém geral de café, a gente entrou em outros restaurantes, a gente entrou em distribuição de material esportivo, a gente entrou em vários negócios. E dentro desses negócios, o meu papel era fazer análise e depois, ser a pessoa que ia tocar um negócio junto com aquele empreendedor que a gente estava comprando uma parte, né, a gente não Sim. comprava 100%, a gente comprava uma parte relevante do negócio, e eu era a pessoa que ia para dentro do negócio para poder ajudar aquele negócio a prosperar, a fazer o negócio funcionar. Então, nesse momento, é que eu descobri que isso era o que eu gostava de fazer, Que né. legal. Eu gostava de estar ali ajudando as pessoas a fazer o negócio, melhorar. E você teve uma gama de oportunidades de entender como seria Diversas, isso, né? diversas. Que legal. Algumas deram errado, outras deram certo, o melhor, assim, mais coisas deram certo do que deram errado. Então esse é o ponto, né. Sim. Na nossa vida empreendedora, as coisas vão dar errado. A gente tem que, né, quando entra, a gente vai ter que saber o seguinte: vai ter coisa que vai dar errado. Não tenha a esperança, né, esperança todo mundo tem, mas, né, ela não vai se concretizar, "Ah, vai dar tudo certo", não. Vão ter momentos que as coisas vão dar errado e a gente vai ter que saber como fazer para aquelas coisas darem certo, ou mesmo saber o momento de abandonar aquelas coisas e falar o seguinte: "Cara, a partir desse momento não dá mais para recuperar, pelo menos eu não consigo, talvez uma outra pessoa consiga, Sim. né, tem skills diferentes dos meus, e a gente precisa ter a tranquilidade de poder encarar isso e falar: "Ó, até aqui eu fui, a partir de agora eu não consigo mais, não consegui fazer aquilo que eu gostaria e outra pessoa vai tentar e a gente torce para que dê certo". Então, meio que essa foi a escola. Que legal. E aí veio um momento, por volta de 2010, onde, essas coisas todas estavam acontecendo, 2009, 2010, e eu me deparei com um problema que eu queria buscar uma solução e talvez esse seja o segundo ponto de mudança, né, na minha carreira. Eu fazia tudo sem processo. Tudo empreendedor na veia, vamos lá, vamos Tava junto. tudo na cabeça Assim, já, né? exatamente, eu não Aham. tinha método, eu não tinha Sim. processo, eu tinha um negócio totalmente empírico, Sim. que acontecia, que dava certo, mas eu não sabia explicar, quer dizer, se alguém me perguntasse, eu até sabia explicar, mas eu não sabia botar no papel, né, criar um processo. E aí eu comecei a pensar que eu precisava voltar para o mercado corporativo, né, eu saí do mercado corporativo, né, fui para o empreendedorismo
E nesse momento eu falei assim, eu preciso voltar para o mercado corporativo, porque as grandes empresas têm processos, Isso. as grandes empresas têm método, as grandes empresas têm uma burocracia que é necessária aprender para poder prosperar. E aí, conversando com um amigo, eu falei, tô buscando alguma coisa dentro de empresa. Ele falou, você é maluco. Todo mundo agora, né, nessa fase da vida, tá ao contrário. Aham. Tá, né, usou esses, né, 10 anos, 12 anos pós-faculdade para se estruturar numa empresa e agora tá desesperado para sair da empresa, deixar de ser Empreender. CLT e empreender. Falei, pois é, mas eu fiz o caminho inverso e agora eu preciso me estruturar melhor. Eu já aprendi no empreendedorismo o que eu precisava aprender, agora eu preciso aprender o outro lado, eu preciso me estruturar melhor. E aí fui para uma grande empresa, capital aberto na bolsa, e passei 5 anos lá aprendendo a me estruturar, aprendendo processo, aprendendo o método, aprendendo como as áreas se Sim. relacionam, aprendendo como as pessoas se relacionam. Porque numa corporação, talvez esse seja o maior aprendizado que a Exato. gente tenha, né? Que é como é que as áreas se relacionam. Como é que o jurídico se relaciona com o financeiro? Como é que, né, uma área de contabilidade fala com a área de vendas? Quais são os atritos que isso gera? Porque, cara, é Inúmeras né, coisas. inúmeros os momentos onde gera atrito, né? Você pode ganhar ou perder um negócio por conta de uma falha de comunicação dessa. Então você vai lá, monta uma proposta, mas essa proposta não está dentro do escopo nem jurídico e nem financeiro muitas vezes. Então, se não estiver conversando ali, você pode perder. Não ter as fontes de informação que você precisa, de fato, enfim, putz, faz todo sentido o que você está falando. Sim, e às vezes, né, a área comercial vende e não consegue entregar. E aí o Que é uma jurídico... fama muito grande, né? E aí o jurídico tem que estar alinhado para poder dar Aham. o resguardo, né? A área financeira tem que estar alinhada. Então, ali foi um aprendizado enorme de como as coisas se estruturam e por ser também uma empresa de capital aberto, na Bolsa de Valores, tinha toda uma governança que às vezes uma SA de capital fechado não tem, né? Sim. Porque tem diversos acionistas, então tem uma governança muito grande para poder, né, dar respaldo àquilo que está fazendo e resguardar os executivos também, Sim. né? Aqui tem né, ali teve um aprendizado muito grande do qual é a diferença de um empreendedor e um executivo, né? Como é que esses dois mundos eles se comportam, como é que eles... Se você pudesse resumir, porque isso vai ficar muito aqui para quem está assistindo, eu acho que é extremamente importante a gente falar isso. Para você, qual é a diferença entre um executivo e um empreendedor? E por que é importante viver um pouco desses dois mundos? Então, eu vou começar falando o que eu não acredito, tá? O que eu já escutei uma vez do Abílio Diniz, que num texto incrível que ele fez, diferença entre executivo e empreendedor. O executivo, no resumo, se protege e o empreendedor se arrisca, tá? Eu não acredito nisso, tá? Isso muitas vezes é verdade, ou talvez na maioria das vezes é verdade. Mas o executivo, ou pelo menos o alto executivo, ele precisa estar alinhado com a empresa. Isso. E no momento que ele está alinhado com a empresa, ele não precisa se proteger. Porque ele vai proteger a empresa e ele vai se proteger ao mesmo tempo. E ele vende bem o risco para poder ter essa situação, né? Então, assim, não tem... Essa diferença, ela existe quando os alinhamentos não estão bem feitos. Isso. Então, assim, para mim, um executivo ele precisa defender os interesses da empresa. E para defender os interesses da empresa, ele precisa estar totalmente alinhado com aquela empresa. Agora, a gente sabe que nenhum casamento é perfeito, nem o nosso casamento tem diferença que a gente tem com a nossa esposa, né? Com o marido, enfim, com a pessoa que a gente escolheu para estar junto da gente. Vai ter diferença. Então,
tá alinhado não significa que a gente tem que estar 100% de acordo, Isso. né? Porque isso seria uma utopia. Tá alinhado significa que a gente vai estar, na maioria das vezes, ou pelo menos nos principais momentos, né, de decisão, alinhados. Sim. Né? A gente tem os mesmos valores, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem, né, a mesma conexão ali. Isso é o importante para um executivo. E eu falo de alto executivo, mas isso vale também para o coordenador, isso vale para o gerente, isso vale para o colaborador de forma geral. Com certeza. Né? Se ele não está alinhado com a expectativa da empresa, a decisão que a empresa toma, e a decisão que nenhuma empresa toma decisão, quem toma são as pessoas. São as pessoas. Né? A empresa é feita de pessoas, para vender coisa para pessoas. Então, não tem essa de a empresa tomou uma decisão. Na primeira empresa que eu trabalhei, depois do momento empreendedor, eu trabalhava na subsidiária. A matriz era em São Paulo, eu trabalhava no Rio, na subsidiária. E volta e meia alguém falava assim, São Paulo decidiu que é assim. Eu falei, São Paulo quem? Assim, porque não existe essa entidade na empresa, tipo assim, a empresa decidiu tal coisa. Não, a empresa quem decidiu, né? Eu queria fazer um comentário importante nisso que você está falando. Olha, só isso aqui que você falou aqui já valeria, tudo que a gente está falando, a parte inicial até aqui já valeria. Porque o que eu vejo hoje, Daniel, é uma preocupação assim exacerbada em... Se eu sou da área de vendas, eu tenho que vender, não importe como. Só que não existe esse fator de uma estrutura que tem uma metodologia que segue um processo. Então, por exemplo, você vai falar vamos dar um exemplo de vendas, tá? Uma empresa que não tem essa estrutura, o que vai fazer? Entra uma pessoa para fazer a venda. Essa pessoa pode ser um executivo, pode ser um pré-venda, independente de quem seja, ele tem ali a execução que ele vai receber. Então, se a pessoa tem minimamente uma estrutura, mesmo que não tenha um método e um processo, mas tem uma estrutura, fala assim, olha, você tem a meta de X reuniões por semana, X fechamentos por semana ou por mês, e a gente vai te dar aqui essas ferramentas para você trabalhar. Se vira. Aí o cara passa o primeiro mês para se adaptar e entender o que está acontecendo. Não tem, muitas vezes, um feedback, porque o empresário ele é mais empresidiário do que empresário, então ele não tem tempo para dar assessoria. Ou quando tem um time, a pessoa que está lá ela é um gestor comercial, de marketing, é um RH, é tudo de uma vez para poder fazer aquela área andar. E aí que chega no segundo para o terceiro mês, esse cara ele não produz e muitas vezes é demitido. E o custo para a empresa é absurdo, porque 3 meses é praticamente, a gente está falando de 6 meses, com as verbas rescisórias e tudo que pode acontecer, e mais 6 meses de alguém que vai vir. Então, uma pessoa que não deu certo é praticamente você trazer 1 ano de perda ali, porque você vai ter mais uma outra pessoa que vai começar. Esse resumo que eu estou fazendo é para contextualizar um pouco do que você está falando e pensar assim, o desafio de você criar uma metodologia, e se você não souber como fazer isso, trazer alguém que possa te apoiar, você não vai ter problemas com isso novamente. Você pode ter problema com, putz, o método funcionou, mas aqui a gente tem que aparar essa aresta, é aquela corrige e segue, corrige e segue. Ou pode até aquela pessoa não se acerta, né? Exatamente. Você pode ter errado na escolha. Só que quando você acertar uma pessoa, muito provavelmente, ela tem um destaque, você pode perder porque ela ficou tão boa que ela precisa de novos ares. Sim. Mas existe uma forma de replicar pelo menos um mínimo ali de uma espinha dorsal que funcione. E o que as pessoas estão preocupadas? Em como eu consigo ganhar mais dinheiro e em como eu economizo mais. E aí a gente está falando do quê? Não ter os princípios, não ter os valores, não ter a base de quem realmente está dando certo, mostra que isso é uma verdade absoluta dentro das empresas. Só que são pessoas, a empresa não existe sem as pessoas. Então, em todos os momentos são as pessoas. Por que na tua concepção existe essa dificuldade de entender isso? Porque quando você vai para o mundo mais voltado para a parte empresarial como executivo, as empresas mais estruturadas, elas passaram por todos esses problemas e um dia elas desenharam isso e por isso elas não passam
por isso mais. Passam em trazer uma pessoa ou outra que acaba não se encaixando e quem vai evoluir esses processos no dia a dia. A pessoa que só empreende e não tem esse lastro, qual que é a principal perda que ela tem? Assim, antes de mais nada, né, ganhar dinheiro, né, você já tocou nesse ponto, né, algumas vezes e todo mundo, né, traz isso, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Então, ganhar dinheiro é uma consequência, Ótimo. né? Não existe essa de assim, qual é o teu objetivo? Eh, quero ganhar dinheiro. Sim, mas fazendo o quê? Né? Como é que você faz o cliente comprar de você? Né? Sim. Lembra que não existe, né? O dinheiro Não sei que ele brota, não né? brota, né? Então, você tem que montar um modelo de negócio para poder ganhar esse dinheiro. Falar que o propósito é ganhar dinheiro, ok, não é errado. Tem gente que, qual é o teu propósito? Eu quero ganhar dinheiro. Ok, mas o como? Né? O que você vai fazer? Como você vai fazer isso é mais importante do que o final da jornada ali do ganhar dinheiro. Então, o empreendedor, ele... Assim, e no mundo da startup eu vejo muito isso, tá, Leide? O empreendedor ele tem um sonho, tá? Volta e meia, né, a grande maioria das vezes, o empreendedor tem um sonho. No mundo da startup isso é muito comum. E o sonho, em geral, é ajudar alguma coisa que está acontecendo no nosso mundo a ser melhor. Hoje em dia Sim. isso é muito latente, né? O que é muito bom. Mas ninguém se preocupa em descer tão a fundo como você vai fazer isso. Né? Qual é o processo? Eu, às vezes, fico pensando que todo mundo leu o Simon Sinek lá, o Comece pelo Porquê, É. então todo mundo descobriu o porquê. Só que as pessoas esqueceram que para chegar no porquê, precisa do como e precisa do quê. Então, assim, precisa ter mais tempo de dedicação para saber como. Como você vai fazer isso? Né? O que você vai oferecer? Esse MVP, né? Esse projeto mínimo ali, viável, ele, o seu cliente compra isso? Né? Isso atende realmente o que o seu cliente deseja? Como é que você está entregando isso? Como é que está a experiência do cliente, né? A experiência do usuário? Como é que a gente consegue organizar isso? Então, não tem jeito, né? Vai passar por vários momentos dentro da empresa onde esse crescimento ele vai ter um teto. Ele Sim. vai bater ali num teto, ele vai bater num momento onde vai precisar recorrer a outras pessoas para ajudar. Ninguém sabe fazer tudo. Isso. As pessoas não têm superpoder, ninguém é né, É. super-humano aqui Super-herói não tem. para poder fazer tudo. Precisa encontrar as pessoas certas. O principal ponto é encontrar ao longo da jornada empreendedora, ou ao longo da jornada executiva, ou ao longo da jornada de uma empresa, outras pessoas que possam complementar os nossos desafios naquele momento. Numa empresa grande, ela já passou por esses momentos, ela já teve essa experiência, por isso ela se tornou grande. Então, e aí, né, para mim, tem menos interesse em estar numa empresa grande hoje em dia, porque tem menos oportunidade. Sim. Né? Ela já passou por aquilo que eu posso ajudar. Então, a empresa pequena, ela tem muito mais oportunidades. E o empresário, o empreendedor, né, a pessoa que está à frente daquele negócio, ela precisa estar aberta a ter esse relacionamento com outras pessoas. Mas hoje em dia isso tem sido muito comum, né? A gente tem visto muito ecossistema Sim. acontecendo, muita gente aparecendo para ajudar mesmo. Então, é incrível, né?
Não, é isso que você está falando não só já mostra essa jornada como funciona e os porquês. Então, você deu o exemplo da empresa que a gente acabou de falar. Eles já passaram por isso e a estrutura vem porque alguém teve que viver aqueles insucessos mínimos para transformar isso em algum nível de sucesso. Então, os desafios hoje são outros. Então, a pessoa deve estar com a mentalidade voltada para outras questões que esse empresário que está começando hoje, seja numa startup ou seja no seu negócio comum, ele vai começar a enfrentar e ele vai precisar de ajuda. Então, a gente sempre fala aqui o seguinte, normalmente o empresário está começando porque ele está fazendo uma transição e ele quer que o ganha-pão dele, o sustento dele, venha através disso. Então, esse primeiro objetivo batido, ou eu vou ter um voo de cruzeiro nisso, ou eu vou pensar, tá, mas beleza, tá muito Porque bom não tem aqui. nada de errado, né? E que não tem nada de errado. Mas, putz, eu tô começando a ver aqui que fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Como é que eu posso fazer isso na minha empresa? Aí começa essa busca e vem as batidas de cabeça com algumas pessoas, em quem você pode ou não confiar. Essas questões para você foram barreiras nesse momento de você escolher empresas, já falando um pouco mais do que você faz. O que você percebe que depois de olhar um ambiente executivo e alguém que olha o ambiente de empreendedorismo, né? Olhei o melhor dos dois mundos e entendi que preciso ter esse nível de estrutura, que foi a base do que você Sim. foi procurar e que você acabou de Uhum. contar pra gente. Em quem confiar, como saber escolher, como é que eu consigo entender quem podem ser essas principais alianças, seja para ter funcionários ou seja para ter sócios? Como que o Daniel percebeu que é lidar com isso, tentativa de acerto e erro, dá para você entender com testes preliminares, como é que você faz isso no seu dia a dia? Então, eu parto sempre de um princípio que o Google usou, que é contratar talento, demite rápido. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eu demoro muito para escolher os meus parceiros, seja funcionário, seja colaborador, seja sócio, seja aquelas empresas que eu vou ser investidor anjo. Eu demoro muito. Tá? Isso não quer dizer que eu não ajude. Né? Várias vezes eu começo ajudando, falo assim, tá bom, você me apresentou aqui um projeto, e isso serve para colaboradores dentro da empresa também. Ah, Claro. você me apresentou ali um projeto, tá bom, vamos lá, vamos trabalhar nisso, vamos, né, ver se isso vai funcionar, vamos caminhar nessa jornada, e lá na frente, daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano às vezes, aí sim eu mergulho para falar assim, realmente isso aqui funcionou. A grande maioria desiste no meio do caminho. Esse é o principal ponto, você falar assim, como é que você separa aquelas pessoas que continuam hoje contigo e aquelas que não estão mais? A grande maioria desiste. Desiste mesmo. Porque é chato. É chato estar comigo né, toda semana ou a cada 2 semanas e né, escutar um monte de coisa. Pô, você tá errando aqui, você tá errando aqui, você tem que melhorar nisso, você tem que fazer isso diferente. Então, algumas pessoas começam, né, falando de empreendedores de startups que me procuram, algumas pessoas falam assim, Daniel, essa semana eu já não tenho tempo, vamos Começam marcar para outra a... semana, tal. Então elas começam a desistir do Sim. processo, né? E eu costumo, e aí isso serve para mim, serve, né, para quem tá comigo, eu costumo dizer que quando eu falo para a pessoa que eu tô sem tempo para ela, é porque eu não tenho, Não tem interesse, não né? tenho interesse, né? Porque quando a gente tem interesse, a gente acha tempo, É né? verdade. Não tem jeito. Quando você tem interesse, você acha tempo para fazer aquilo. Então, quando a pessoa começa a me falar, putz, tô sem tempo da gente sentar, tô sem tempo da gente fazer reunião, tô sem tempo disso, daquilo, eu já entendi que ela já não tem mais interesse e tá tudo certo, né? Eh, Então, assim, muita gente me procura LinkedIn, muita gente me procura através de outras pessoas, né? Amigos em comum Sim. indicam e falam assim, putz, conversa com o Daniel e tal. E aí a gente começa a ver afinidade. Eu acho que o principal ponto é quando você tem afinidade, né? Quando você vê que os valores são os mesmos, os princípios são os mesmos, aquela pessoa
tá disposta, tá com a cabeça aberta, precisa de você naquele momento, porque muitas vezes também a pessoa fala assim, pô, Daniel, eu tô precisando conversar contigo, vamos bater um papo e tal, eu preciso de alguém que entenda muito de finanças. Cara, não sou a melhor pessoa para isso. Eu posso te ajudar até certo ponto, entendo alguma coisa, mas eu não sou um especialista nisso. Então, vamos procurar uma outra pessoa, vamos Sim. procurar um especialista. Hoje em dia, você tem um movimento muito grande que é o Open Talent, né? São ex-executivos, são ex-C-level, que passaram pela jornada toda e se botam à disposição de ajudar aquelas pessoas que estão iniciando. Que E, legal. obviamente, você como pequena empresa ou média empresa, às vezes até grande empresa, dentro da Nexp a gente tem um diretor jurídico que a gente contratou dentro do movimento Open Talent, e Legal. ele não é full-time trabalhando na empresa, ele é part-time e, cara, funciona super bem, né? Primeiro, às vezes uma pequena, média empresa, ela precisa ter um executivo que já tomou todos os tombos, né? Mas não tem recurso financeiro para pagar aquele executivo. Sim. Então, é melhor ela ter essa pessoa 4 horas por semana, 5 horas por semana, 10 horas por semana, que ela tem recurso financeiro para pagar essa pessoa, e essa pessoa vai estar ali ajudando a empresa pequena, média, e às vezes até grande, a fazer aquele trabalho e aquilo funciona. Então, esse é um movimento que hoje em dia, dentro da Open Economy, né, tem muita gente voltada para Open Talent, então isso é muito bacana, né? Tem muitos grupos também de investidores, né, investidores anjo, que também hoje em dia têm essa vontade, né, de ajudar o ecossistema empreendedor. Então, eu também participo de um grupo que fiz o curso do pessoal da GoNew, que é um curso voltado para governança, e teve até um evento, né, eu te falei, É, né, que eu a acho que você gente... colocou alguma coisa no LinkedIn, né? Eu Coloquei, comentei lá. né, o que que a gente busca? Busca empresas que precisam de governança para a gente ajudar, né? E você vê, não tem custo para a empresa, é realmente um trabalho voluntário, é um trabalho de querer ajudar o próximo muito Sim. grande. Ah, mas é totalmente voluntário? Sim, até certo ponto. No momento que aquela empresa descobre, pô, aquele conselheiro pode me ajudar mais do que umas 2 horas, 3 horas que tem ali de uma troca de experiência, aí vai ser um movimento mais Open Talent de poder ir para ser conselheiro daquela empresa. Sim. Então, hoje em dia, a- os executivos ou os empreendedores, mais do que ninguém, têm à disposição deles uma série de executivos ou ex-executivos que têm experiência e podem ajudar. Então, basta procurar, né? E hoje em dia você tem muitos locais que tem a chancela para esses executivos. Então você tem aí GoNew, você tem IBGC, você tem vários locais, né, Dom Cabral, você tem vários lugares que formam esses conselheiros, que formam esses mentores, para poder ajudar outras empresas. Muito bom. Então, assim, não precisa mais ficar procurando na internet ou Aham. procurando a esmo, né, sem saber Assim. como encontrar. Hoje em dia você tem aí grandes institutos que prestam esse serviço. Não, só essas dicas que você deu agora aí, qualquer pessoa que está vendo e que vai assistir já pode, pelo próprio nome, pesquisar e entender Sim, como que, claro. como é que eu me afilio, como é que eu participo, enfim, E já tem ajuda umas que são mais bastante. formais, tem umas que são mais informais, então ali, de novo, tem que escolher por afinidade, né? Ah, eu quero ter um conselheiro na minha empresa, mas quero uma coisa mais informal. Vai descobrir que um instituto é melhor do que o outro. Ah, eu quero uma coisa mais formal, já sou uma empresa grande, quero fazer um IPO, alguma coisa, já quero montar um corpo aqui de conselheiros.
já é um outro tipo de instituto que vai Sim. estar disponibilizando. Então, aqui é uma questão de afinidade. Mas, de novo, tem para todos os gostos, né? Hoje em dia você tem uma variedade muito grande. Não precisa estar sozinho. Essa Não, e jornada nem faz não vale sentido. a pena ser sozinha. Faz sentido. Pensando no teu momento atual, Daniel, os negócios, as questões que você está envolvido, o que que hoje a tua menina dos olhos hoje, se você puder compartilhar com a gente? Então, empresas e empresários que têm talvez um negócio que estão no estágio XYZ é o que a gente está mais olhando. Mercados A, B e C. Contextualiza um pouco do que você enxerga hoje como principais oportunidades. Assim, como eu sou uma pessoa muito mais para tecnologia, né? Então, obviamente, eu acabo me envolvendo mais com empresas que têm desafios tecnológicos, né? Hoje em Uhum. dia, mais voltados para a inteligência artificial, mais voltados para questões que possam trazer resultado para a empresa, possam desenvolver as empresas usando tecnologia. Esse é o meu principal foco eh, com as empresas. Em geral, empresas pequenas e médias, né? Eu gosto de já pegar empresas que têm problemas, né? Não problema financeiro, não é isso, mas que tem já estágio de maturidade que o empreendedor ele já descobriu algum tipo de problema dentro da empresa. Ah, tem um problema de gestão. Ah, tem um problema aqui de organização. Tem um problema de processo. Tem algum tipo de questão, né? Você tem na jornada de uma empresa aquelas que vão se formar, né? Que vão começar a sua vida. Essas ainda não descobriram os problemas, eles Sim, ainda estão na fase do sonho, né? sim, Elas ainda estão ali achando que tudo vai dar certo. Aí elas começam a entrar na vida real, né? E começam a ter os seus problemas pequenos, às vezes, ou grandes, né? E aí elas começam a buscar ajuda. É aqui que eu gosto de entrar, né? E, de novo, não gosto de entrar na fase que esses problemas já foram resolvidos e está em velocidade de cruzeiro. sim. Ou, às vezes, nem em velocidade de cruzeiro, mas tô em fase de crescimento, né? Tem alguns desafios, sim, mas são desafios que alguém vai precisar dedicar 40 horas semanais, 30 horas semanais. Aí você precisa contratar um executivo de Sim. fato, né? Nesse meio do caminho tem um limbo, tem empresas que não conseguem contratar os executivos full-time, mas precisam de ajuda. E é aqui que eu gosto de atuar, porque dá prazer de ver a empresa passando o seu primeiro ano e falando assim, caramba, evolui tanto nesse ano, né? Porque nesse momento a evolução é muito perceptível, Sim. né? Ela sai de um faturamento pequeno e sobe 4, 5, 10 vezes. E não só em faturamento, porque quando você fatura mais, você começa a descobrir outros problemas, né? Ah, Isso. tem que contratar mais gente, tem que treinar gente, tem que montar aqui um processo seletivo, ou tem que montar um processo de faturamento, ou tem que montar um processo de cobrança, ou tem que se estruturar. Sim. E é aqui que eu gosto, né? Dá É para que essa ver que quando eu estrutura que você falo traz, não, tá brilhando em energia total. Essa estrutura que você consegue trazer por conta dos inúmeros casos que você tem, é o futuro dos problemas de quem está começando a enxergar esses problemas. Quando você vem esse montante de 4, 5 vezes mais, você que está assistindo não é um milagre. É uma organização que tem processo, que tem método. Então, quando entra tudo isso, obviamente que essa pessoa vai entender, poxa, eu estou trabalhando com um comercial, devia ter 3. É isso. Eu tô com 3 caras de sucesso do cliente. Se eu contratei mais 2 comerciais, eu tenho que ter pelo menos aqui, de acordo com a demanda, mais X, porque cada um deles cuida de 2, 3 clientes. Então não pode ser um cuidando de 20 clientes, que aí você não tem jornada de experiência. Enfim, e todos os outros assuntos que vêm atrelados a isso, né? Esse planejamento, né? Porque acaba que eu me dedico mais ao planejar, né? Sim, Planejar e
entender se o planejamento está sendo cumprido. Sim. Esse é o meu principal foco. Esse planejar, ele passa por um futurismo, né? E aqui, assim, a grande maioria das pessoas faz futurologia, Uhum. né? Elas vão na bola de cristal, elas tentam adivinhar alguma coisa. Não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é estudar o passado daquela empresa e se dedicar a qual futuro possível aquela empresa tem que ter, ou quais os futuros possíveis aquela empresa tem que ter, porque não é só um futuro. Sim. Né? Você tem uma gama de futuros possíveis. E dentro desses futuros possíveis, qual é o mais provável? E dentro desse mais provável, desencadear toda a análise dele. Então, qual é o tamanho de mercado? X. Quanto a gente pode, né, ter de market share desse mercado nesse primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Tanto. Para isso acontecer, quem a gente precisa envolver? Quantas pessoas aqui precisam ser envolvidas? Como essas pessoas recebem? Como é que né, vai funcionar o dia a dia dessa empresa? Então, tem toda uma análise e todo um processo que precisa ser estruturado para atingir aquele resultado. O resultado ele não vem do nada, né? As coisas não surgem do nada em lugar nenhum do mundo. As coisas surgem do nada. A gente precisa pensar, né? Só existe o que a gente pensa. Então, a gente precisa pensar, estruturar um plano e não necessariamente esse plano vai acontecer. Sim. Né? Muitas vezes, ao longo da jornada, a gente vai precisar reestruturar o plano, revisitar o plano, ter uma análise, a concorrência fez isso, o que eu posso reagir dessa forma. E não adianta montar plano de longo prazo para a empresa que está começando. Esse erro... É praticamente um plano por dia. Esse erro não dá, entendeu? O que eu vejo a maioria das pessoas é se preocupando muito com o longo prazo, né? Então a pessoa está no momento 1, né? Não está no momento 0, mas está no momento 1 ou 2. Fala assim, no momento 10 eu quero estar aqui. Sim. Mas e no momento 3? Onde você vai estar? No momento 4. Onde é que você vai estar? Quem vai estar junto contigo? O que você vai estar fazendo? Esquece um pouco o momento 10. Porque o momento 3, você não chega no 10 se você não estiver no 3. Sim. Então, vamos planejar o 3. E o 3, ele é daqui a 6 meses, ele é daqui a 3 meses, ele é daqui a 1 ano, no máximo. Né? Não ter essa percepção faz a pessoa perder anos, né? Senão não adianta. A pessoa ficar perdida ali, né, no que ela está fazendo e não consegue atingir o objetivo dela. Então eu não posso ter o meu planejamento do momento 10? Pode, claro que pode. É sempre bom a gente ter um objetivo grande, uma coisa, né, que a gente quer atingir. Mas muita gente fica preocupada em atingir esse objetivo e esquece que tem uma escada para chegar lá. E essa escada precisa ter degrau curtinho. Não adianta ter degrau grande, porque se tiver degrau grande, você não consegue subir. Sim. Então você precisa ficar muito grande para subir aquele degrau. Não, degrau curtinho é muito mais fácil de você alcançar do que o degrau grande. Então, o que eu vou fazer amanhã? Né? O que eu vou fazer daqui a uma semana? O que eu vou fazer daqui a um mês? Né? Quais são os clientes que eu quero falar nesse mês? Senão, você está perdendo tempo. Então, é aqui que vem os ensinamentos, os aprendizados de todo esse tempo cara, não adianta. Né? Vamos toda semana. Então, Sim. Tem empresa que eu acompanho que eu faço reunião a cada 2 semanas. Tem empresa que eu acompanho que faço reunião mensal. Chega um momento que essa empresa já começa a ter que ter reunião semanal. E aí, ok, vamos lá, reunião semanal. E é o contrário, né? Você fala assim, empresas com mais maturidade podem ter reuniões mais espaçadas. Não, porque os problemas acontecem mais frequente. Eles acontecem com mais intensidade. Então, precisa resolver mais rápido. Empresas que estão mais no início, você pode fazer, né, como conselheiro, reuniões mais espaçadas, porque até o empreendedor
até o empresário conseguir colocar aquilo em prática, demora. Não é rápido. Então não adianta você fazer reunião frequente que isso só vai atrapalhar aquela pessoa. Sim. Você vai ficar cobrando, pô, já fez isso, já fez aquilo, já tal, não sei o quê. Não tive tempo, só tem eu aqui, eu só tenho eu mais 2. Não dá tempo de fazer. Então, mais frequente, mais espaçado. Quando tem já uma empresa mais estruturada, mais frequência, melhor, porque começa a dar ritmo Sim. do negócio acontecer. Então, tem que saber também os momentos certos de apertar e soltar, porque né, não vai acontecer do dia para a noite. Não, mega assim, não só explicado, né, mas acho que quem tá no começo, quem tá se desenvolvendo e quem já tá tendo esses problemas semanais com uma estrutura que já tá dando certo, conseguiu enxergar parte desses cenários e como ser ajudado também de alguma forma. Indo mais para essa parte final, o que a gente normalmente faz, tá, Daniel? A gente procura entender onde é que está o teu olhar para futuro, para mercado, e sempre um recado para aquele Daniel que começou tomando uma decisão de vamos montar essa loja esportiva. Então, esse Daniel de hoje, que tem essa maturidade, que desenvolve inúmeros mercados, olhando para aquele Daniel, o que você diria para ele? Então, vou olhar para o futuro e o que você diria para o Daniel que começou? Bom, futuro, né? Aprendam a usar a inteligência artificial. Não tem como não usar a inteligência artificial hoje em dia. Cada vez mais isso vai se desenvolver. Se você, né, se a pessoa que está assistindo a gente olha para isso e fala assim, mas não é para mim, não vou precisar disso, assim, você vai ser atropelado. Né? Então, aprende a usar a inteligência artificial, aprende a usar lá o ChatGPT, aprende a usar o Leonardo.ai para fazer imagem, aprende a usar, hoje em dia você deve ter um monte de coisa. 1000 ferramentas de inteligência artificial, mas aprende a usar, porque ela faz com que a gente ganhe tempo no nosso dia a dia. Então, esse hoje em dia é imprescindível aprender a usar isso. Recado, né? Assim, que eu daria para mim mesmo lá atrás. Que é um recado que eu que serve para você e que serve para todo mundo. Todo dia, né? Inovação ou qualquer coisa que a gente vai fazer de novo, ele vem de uma fórmula muito simples, de 2 parâmetros, tá? Preguiça, tá? E vontade e benefício. Então, quando a gente tem um benefício grande, a inovação acontece porque ela suplanta a preguiça. Todo mundo é preguiçoso. Né? Eu parto sempre do princípio assim, se a gente pudesse ficar viajando de férias todos os dias da nossa vida, ia ser uma maravilha. Né? Ficar ali na praia, na preguiça e tal, é ótimo. Mas não dá para ser assim o tempo todo. Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa, precisa entender qual é o benefício que aquilo vai trazer. Né? A roda só foi inventada porque alguém precisou empurrar uma carroça mais fácil, né? E aí foi lá e teve que trabalhar para poder fazer a roda e aquele benefício foi maior do que a preguiça de esculpir a roda. Então, a gente precisa o tempo todo estar lembrando que precisa trabalhar para que no futuro as coisas aconteçam melhores. Então, assim, suplantar essa preguiça, né? Todo dia a gente tem que olhar para a empresa e falar assim, o que eu posso fazer melhor hoje? Sim. Esse é o principal ponto que lá atrás, não é que eu não tinha, mas eu demorava muito para fazer algumas coisas. Né? Eu olhava para as coisas acontecerem e falava assim, putz, deixa eu procurar alguém, né? Hoje em dia, por que você não procurou alguém nesse momento para te ajudar a fazer isso aqui? Por que você não teve a humildade de ir lá e pedir ajuda para alguém que é mais experiente? Então, né, eu hoje me lembro disso o tempo todo, né? Eu preciso estar buscando alguém, né? Eu falo, eu ajudo a empresa. E eu tenho um monte de gente que me ajuda também. Sim. Né? Não tenho aqui a pretensão de falar assim, eu sei tudo. Não.
né? Eu tenho gente que tá ali na minha listinha, né, no meu celular, que quando, putz, aqui eu preciso de ajuda, deixa eu Você já sabe ligar. para quem E direcionar. algumas pessoas são conselheiros, de fato, né? Tem isso como profissão. E algumas pessoas foram pessoas meus liderados, né? Que, cara, hoje em dia, né, já saíram das empresas que eu trabalhei junto com eles, e eu ligo e falo assim, putz, ó, tô com um problema assim, assim, assim. Como é que você resolve? Como é que você vê isso aqui? Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, tô com esse desafio aqui e não tô chegando numa solução que eu acho que é bacana. Me ajuda aqui a pensar melhor. Porque é isso, né? A gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente a pensar melhor. Então, como recado, é isso, tá aberto, né? Tá aberto e com menos preguiça de fazer as coisas acontecerem. Essa questão do benefício e ou seja, um sonho, seja um objetivo, enfim, que suplante a preguiça, como é real isso, né? Porque se você não sentir isso de fato, você se rende e você não faz o que tem que fazer. E a grande maioria das vezes assim que a gente percebe, principalmente na área comercial, que você vive mais tendo nãos do que sims, o mindset que a gente sempre fala, o teu processo é passar por todas essas questões para você gerar um resultado. Então, não adianta você tomar os 10, 20, 30 primeiros nãos ali, que pode ser através de uma campanha que você fez, que pode ser através de uma ação que você fez comercial, falando com as pessoas, mas se você prestar atenção e entender que se você executar aquela quantidade de X, gerando valor, mostrando o caminho, e cada vez mais trabalhando esse funil para que o cliente ideal tenha mais informações, mais insumos, daqui 2, 3, 4 meses você vai ter tanta informação de quem de fato é seu cliente ideal que você não vai precisar mais fazer aquela quantidade louca que você fazia antes. E daqui 5 anos, como é que vai ser? Você vai ter um mercado mapeado que vai exigir de você mudanças para você continuar atendendo ele. Então, olhar o curto prazo é uma forma preguiçosa de também se render ali aos deleites da vida, não, cara. Se você não tiver esse objetivo claro e entender que é o projeto de vida, é a jornada que você vai viver, que as coisas vão acontecer, muito provavelmente a pessoa vai se perder no meio do caminho e, como você falou muito bem, muitas vezes até desistir. Sim. E isso é uma coisa que preocupa muito porque a geração nova que tem essa questão da tecnologia e muita habilidade para isso é a mesma geração que quer do dia para a noite ter esses milhões. Então, ter pessoas como você que ajudam nesse processo, empresas ou entidades que ajudam nesse processo, vai fazer essa pessoa entender que, calma, tem muito mais coisa do que você imagina e não é só isso. Tá? Obrigado Obrigado pela você pelo presença. convite. Acho que tem muito mais assunto em outras oportunidades a gente pode trocar, falando mais sobre o mercado, enfim. Mas acho que o ponto principal que ficou claro aqui, muita vontade, muita dedicação, humildade de entender que precisa de outras pessoas para ajudar nesse processo, beber de várias fontes para você não ficar com uma visão totalmente fechada sobre o que precisa. E se permitir e nunca desistir, porque se você tem um objetivo absurdamente grande para você, dentro do que é grande para você e do que é um sonho para você, seja eu ter uma família estruturada que vive o dia a dia ali feliz, com uma receita que é bacana, ou um mega empresário, enfim, dependendo do objetivo, você precisa seguir o processo e precisa ter humildade para poder se abrir para ser ajudado, senão as coisas não acontecem. Então, você que está assistindo a gente, você que vai assistir a gente lá na frente, a gente esteve com o Daniel, ele deixou vários insights e o que a gente quer fazer aqui nesse momento é te convidar e dizer o seguinte, se te fez sentir de alguma forma, isso fez sentido para você. Se fez sentido para você, compartilhe isso com as pessoas. Aquela pessoa que for ou um amigo que é empresário ou um amigo que é executivo, independente do momento dele, compartilhe. Porque o que falta hoje são pessoas que se colocam à disposição também para transbordar na vida das pessoas. Então fica esse recado para vocês. Assista a gente na TV São Caetano, no YouTube e no Spotify. E um forte abraço. Até mais.
Valeu, Luigi.